Bom, minha gente, vamos continuar com a operação de potenciação e em seguida a radiciação de números racionais. Vamos relembrar o que foi visto até agora. Observe, quando temos produto de mesma base, a primeira operação matemática que vimos foi o produto de mesma base. Conserva-se a base e soma-se expoentes. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado, a quarta, vezes 5 elevado à terceira. Vimos que conserva-se a base e soma-se expoentes. 4 mais 3, 5 elevado à sétima potência. Bom, outro exemplo, 3 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda. Produto de mesma base. Conserva-se a base e soma-se expoentes. 3 mais 2. Resultado, 3 elevado à quinta potência. Vimos também a divisão de mesma base. Divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se expoentes. Por exemplo, 4 elevado à quinta potência sobre 4 elevado à terceira potência. Divisão de mesma base, conserve a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, resultado, 4 elevado ao quadrado. Um outro exemplo, 10 elevado à sexta potência. 10 elevado à quarta potência. Conserva a base, que é 10, e subtraia expoentes. 10 elevado a 6 menos 4, resultado 10 elevado ao quadrado. Vimos também o caso da base negativa. Quando temos base negativa, inverte-se a base. Por exemplo, 2 terços elevado a menos 1. Inverta a base e o expoente passa a positivo. Resultado, 2 terços elevado a menos 1 é o mesmo que 3 meios elevado a mais 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Bom, outro exemplo, menos 4 quintos elevado a menos 2. Se a base é negativa, inverta a base e o expoente passa para positivo. Resultado, menos 4 quintos elevado a menos 2 é o mesmo que menos 5 quartos, inverta a base, elevado a mais 2. E agora fazemos, como o expoente é par, menos vezes menos vai ficar mais. 5 ao quadrado, 25. E 4 ao quadrado, 16. Bom, estamos relembrando aí as operações, as propriedades da potenciação para números inteiros e racionais. Continuando, vamos relembrar mais operações que vimos. Quando temos uma potência de uma potência, por exemplo, o valor. Bom, vamos relembrar potência de uma potência. Quando temos 5 elevado à terceira elevado a 2. Isto é chamado de potência de potência. Conserva-se a base e multiplica-se expoentes. 3 vezes 2. Resultado, 5 elevado a 6. Por exemplo, 7 elevado a menos 2 elevado a menos 4. Potência de uma potência. Conserva-se a base e multiplica-se expoentes. Resultado, 7 elevado a menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. 7 elevado à oitava potência. Bom, vamos a mais um exemplo. 10 elevado a menos 3 elevado a 6. O resultado, 10 elevado a menos 3 vezes 6. 10 elevado a menos 18. Então temos aí as principais propriedades da potenciação. Temos mais uma propriedade para relembrar. Quando temos mais de um termo elevado a um expoente, esse expoente pode ser distribuído entre todos os termos. Por exemplo, 3 vezes 4 vezes 5, todos elevado ao quadrado. Esse expoente pode ser distribuído por todos os termos. 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isto não vale se a operação for soma ou subtração. Vale se a operação for multiplicação ou divisão. Por exemplo, se tivermos 5 vezes 4 sobre 10, todos elevado à terceira.
Isto é o mesmo que escrever 5 à terceira vezes 4 à terceira sobre 10 à terceira. Essa propriedade não vale quando se envolve adição ou subtração. Bom, minha gente, vamos continuar com outros exemplos. Relembramos aí as principais propriedades da potenciação e vamos continuar com os seguintes exemplos. Menos 7 a menos 3, 49 ao quadrado, elevado a menos 1. Primeiro passo, vamos conservar o sinal de menos, que está fora, este menos que está dentro do parêntese. Como o expoente é menos 1, inverta a base. Vai ficar 49 ao quadrado, 7 elevado a menos 3. Elevado a mais 1. Bom, continuando, vai ficar, podemos fazer menos, que multiplica 49 ao quadrado, é o mesmo que 7 ao quadrado elevado ao quadrado, dividido por 7 a menos 3. Bom, isto elevado a 1 é ele mesmo. Podemos fazer então 7 elevado ao quadrado dá 7 elevado à quarta potência. Menos vezes menos, mais 7 elevado à quarta, sobre 7 elevado a menos 3. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai expoentes. 4 menos menos 3, cuidado, é 4 menos menos 3. Significa 4 mais 3, 7. Resultado da nossa operação matemática é 7 elevado à sétima potência. Bom, segundo exemplo, 5 elevado ao quadrado elevado a menos 3. Isto aqui é o mesmo que 5 elevado a 2 vezes menos 3. Potência de uma potência. 5 elevado a menos 6. Se o expoente é negativo, podemos inverter a base. A base passa a ser 1/5 elevado tudo à sexta potência. Bom, continuando. 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Conserva a base. Potência de uma potência também. Multiplique expoentes. Menos 2 que multiplica menos 3. Resultado, 10 elevado a menos vezes menos, mais 3 vezes 2, 6. 10 elevado a sexta é resultado. E no último caso, menos 5 elevado a 2 a menos 1. Esse menos 5 elevado ao quadrado, lembre-se que não eleva o sinal negativo. Resultado é menos 25. Elevado a menos 1, inverte-se a base. Não muda o sinal do menos 25. Fica menos 1 sobre 25. Elevado a 1. Expoente negativo, inverta a base. Não muda o sinal da base. Bom, vamos a mais exemplos de potenciação. Menos 5 ao quadrado elevado a menos 2. O resultado disto é o mesmo que menos 5 ao quadrado dentro do parêntese, aí o menos fica elevado ao quadrado, dará 25. Ou 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado fica mais 25, elevado a menos 2. Vai inverter a base, vai ficar 1 sobre 25 elevado ao quadrado. Pode ser escrito dessa maneira. Bom, se quiser podemos fazer o cálculo, né? 25 vezes 25 dá 625. 1 sobre 625. 1 ao quadrado é o próprio 1, 25 ao quadrado é 625. 11 elevado à terceira elevado ao quadrado. Cuidado, agora não temos parênteses. Muito cuidado, isto é diferente disso aqui, ó. Se tivermos parênteses, conserva a base e multiplica-se expoentes. 11 elevado à sexta. Mas não é este caso. Quando temos 11 elevado à terceira e esse 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 11 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Na verdade, o resultado aqui é 11 elevado à nona potência. Muito cuidado. Sem o parêntese, temos 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Com o parênteses, temos uma propriedade da potenciação, que é conservar a base e multiplicar expoentes. São duas situações diferentes. Do mesmo jeito, o próximo caso, menos 3. Se houvesse parênteses, isto aqui seria uma multiplicação, menos 1 que multiplica menos 2. O resultado seria menos 3 que multiplica menos vezes menos, mais, ó, menos 1 vezes menos 2.
e daria menos 3 elevado ao quadrado, que dará menos 9. Mas não é essa a situação. Neste caso citado, teremos menos 3 elevado a menos 1, e menos 1, por sua vez, elevado a menos 2. Então, menos 3 elevado a menos 1, menos 1 elevado a menos 2, vai ficar menos 1 elevado a menos 2 é o próprio menos 1. 1 elevado a qualquer número é o próprio número 1. Então, menos 1 elevado a menos 2 é o próprio menos 1. Porque o inverso de 1 é o próprio 1. E elevado ao quadrado ficará 1. Menos 3 elevado a menos 1, aí inverte a base, fica menos 1/3. Este é o resultado desta operação. E o último, aqui tem parênteses, então devemos multiplicar. É menos 4 elevado a menos 2 vezes menos 1. Resultado, menos 4 elevado a menos vezes menos mais ao quadrado. Como temos parênteses, o resultado fica positivo, dará mais 16. Bom, gente, veja que não é simples, né, esses cálculos. Como eu disse, o objetivo nosso aqui nessas aulas é que relembre as operações de potenciação, radiciação, adição, subtração, multiplicação, divisão com números. Bom, vamos para a radiciação agora. Vamos iniciar a operação de radiciação. A operação de radiciação é o inverso da operação de potenciação. O que é possível, né, fazer quando temos raízes? Primeiro detalhe, observe aqui o índice da raiz 1. Vamos relembrar a definição da radiciação. A raiz igual a 1, né? Raiz de índice 1. Raiz de índice 1 nada mais é do que o próprio número. A raiz de índice 1 de 3 é o próprio 3, pois 3 elevado a 1 é 3. A raiz de um número é um número que este número elevado ao índice será igual ao chamado radicando. Então, a raiz 1 de 3 é 3, porque 3 elevado a 1 é o próprio 3. Raiz quadrada de 9 também é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado, o resultado será igual a 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. É assim que é definido a radiciação. Raiz cúbica de 8 é um número que, elevado à terceira potência, dará exatamente 8. Esse número é 2. Observe, 2 elevado à terceira potência dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz quarta de 625. Bom, disse a vocês que quando não se souber o valor da raiz, use a fatoração. Se fatorarmos 625, vamos obter 625 é divisível por 5, que dará 125, que é divisível por 5, que dará 25, que é divisível por 5, que dará 5, por 5, que dará 1. Ou seja, o número 625 pode ser escrito como raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Significa que podemos tirar da raiz, ó, como foi feito antes e mostrado em aulas anteriores. O resultado disso é o próprio 5. Então, raiz quarta de 625 é 5, porque 5 elevado à quarta dá 625. Bom, gente, vamos relembrar as operações válidas com raízes. Quando temos uma raiz de uma divisão, isto pode ser reescrito assim, separando as duas raízes, raiz quadrada do número 4 sobre raiz quadrada do número 9. Isto não pode ser feito quando temos soma e subtração de raízes, só quando temos multiplicação, né, e divisão. Então, raiz de 4 é igual a 2, raiz de 9 é igual a 3, 2/3. Continuando, raiz cúbica de 1000 pode ser separada da raiz cúbica de 27. Quanto é a raiz cúbica de 1000? 10, porque 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. E quanto é a raiz cúbica de 27? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Continuando, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 16, todos sabem que é 4, raiz quadrada de 25, 5. Então, sempre que temos raízes, né, uma raiz de uma divisão,
podemos transformar na divisão de duas raízes. Da mesma forma, a raiz quarta de uma divisão, transformamos na divisão de duas raízes. Isto é totalmente possível. Raiz quarta de 81, 3. Raiz quarta de 16, 2. Resultado, 2/3. Bom, gente, vimos aí as operações de potenciação e radiciação. Na próxima aula continuaremos até encerrarmos a radiciação de números racionais. Até o nosso próximo encontro.